Glória a Deus. Amém, queridos? É contigo? Também é por ti. Esse é o nosso Deus. Deus que é justo, fiel em todos os seus caminhos, um Deus que não se equivoca. Glórias a Ele cada dia. Eu queria chamar aqui nosso irmão Anselmo. Queria mais uma vez agradecer aos nossos visitantes, aos irmãos que estão conosco. Muito bom tê-los conosco. Privilégio mesmo poder louvarmos e adorarmos a Deus juntos, celebrarmos aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O nosso querido irmão Anselmo, ele é da Jocum, aqui de Piraquara, e há muito tempo, desde que chegamos aqui, nós sempre queríamos encaixarmos um trabalho com a Jocum e fazermos um trabalho de evangelismo, esse impacto que nós sempre vimos a Jocum fazer, mas nunca tínhamos tido a oportunidade. A Jocum com a qual eu tinha contato era a Jocum de Almirante Tamandaré, lá do pastor Cote, onde pudemos fazer alguns cursos lá, e assim eu não conhecia a Jocum aqui de Piraquara, né? Mas sempre tínhamos esse desejo. Ocorreu que certo dia eu recebi uma mensagem pelo Facebook, pedindo o meu número de celular, e falou: pastor, o senhor conhece a Jocum? Eu falei: conheço. Eu falei: eu queria conversar com o senhor a respeito disso. Passei o meu número, era uma irmã aqui do bairro, de uma outra igreja, disse: olha, nós estamos querendo fechar com a Jocum de Piraquara, para fazermos um trabalho de evangelismo aqui no bairro, com várias igrejas, e eu queria saber se o senhor tem interesse. Eu falei: claro que tem. Marcamos uma reunião, fomos lá na Jocum, e agora estamos aqui, né? Está aqui o Anselmo, que é um dos coordenadores lá, né? Que vai estar à frente desse trabalho que vai ser realizado aqui. No próximo domingo, a partir das 13 horas, nós vamos estar aqui fazendo um curso, um mini curso, né? Um workshop, olha aí, fazer um workshop a respeito desse evangelismo de impacto, né? E ele vai estar falando melhor a respeito disso. E nós fechamos então com a Jocum de Piraquara, mais 3 igrejas aqui do bairro, e nós vamos estar fazendo esse trabalho em conjunto para fazermos um evangelismo massivo aqui no bairro, e contamos com os irmãos para poder estarmos engajados nisso. A primeira etapa vai ser um treinamento da nossa equipe, dos irmãos aqui, né? Então você vai aprender malabares, você vai aprender palhaçaria, não vai aprender dessa vez, mas vai vê-lo pelo menos fazendo a pirografia, aqueles com fogo, assim, aqueles negócios que eles fazem assim. Então, vamos estar treinando isso, para quê? Para que, como ele mesmo disse, não fiquemos apenas dependentes de quando eles virem, mas também nós possamos dar continuidade ao trabalho. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, tá? Pela sua família, né? Que é sempre a família que está no ministério, e eu louvo a Deus por isso. E assim, nos conhecemos, e ele vai estar ministrando a palavra hoje aqui. Próximo domingo eles vêm dar o treinamento à tarde e já ficam para a noite com a equipe de louvor, né? Vai estar todo mundo aqui ministrando louvor conosco também. E depois vamos voltar o trabalho em agosto, no 28 de agosto, para poder fazermos o evangelismo do impacto na praça, que temos uma praça aqui próxima, e vamos fazer lá. Amém? Eu queria que você, sentado como está, só levante sua mão para cá. Pai, eu quero te dar graças, porque eu creio que o Senhor é o Deus que move todas as coisas. E se o Anselmo está aqui nessa noite, foi porque o Senhor foi quem moveu para que ele pudesse estar aqui. É o Senhor quem tem aberto essas portas aqui neste lugar, e o maior interessado em fazer prosperar esse trabalho é o Senhor. Queremos ser cooperadores contigo. E nessa noite, Deus, nós queremos ministrar a tua bênção sobre a vida do teu filho, que o Senhor possa falar poderosamente através da vida dele aos nossos corações, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, mas que todos sejamos transformados pela tua palavra, sejamos impactados, Senhor, por essa palavra de missões, de evangelismo que ele trará nessa noite, e que possamos ter o nosso coração ardendo por aquilo que arde no teu coração, porque o teu coração, ó Deus, é um coração missionário, tanto
tanto que enviou o teu Filho em missão para nos resgatar. E se hoje estamos aqui com o privilégio de poder dizermos que somos teus filhos, é porque o Senhor nos amou primeiro, nos buscou, nos encontrou, curou as nossas feridas, nos perdoou, transformou a nossa vida. E assim, Senhor, com alegria podemos te servir e cumprir a tua vontade aqui neste lugar. Usa o teu Filho para a glória e para o louvor do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Fique à vontade, meu amado. Graça e paz, igreja. Vou arrumar aqui antes que eu me enforque. Vou pegar meu celular, mas eu não vou entrar no Facebook agora, tá? Vou só colocar o meu cronômetro aqui para que eu não passe da meia-noite. E foi eu acordado com o pastor até meia-noite hoje só, né, pastor? Então, igreja, como o pastor falou, em primeiro lugar quero agradecer ao pastor pela oportunidade de poder estar passando para os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Como o pastor falou, eu sou casado. Nossa, deu um eco aqui no... Eu sou casado, minha esposa está ali, sou pai do Arthur. E nós servimos na base da Jocum CCL há 4 anos, desde 2018. É o tempo que a gente está em missão, tempo integral. Foi quando o Senhor nos chamou. E em parceria com o pastor, com a igreja e outras igrejas da região, em alguns domingos próximos nós vamos estar fazendo um trabalho com a ETED. O que é a ETED? A ETED é um dos cursos de entrada da Jocum, Escola de Treinamento e Discipulado. Nós estamos lá com 8 alunos, onde a gente tem ministrado, ensinado esses alunos a ver o Senhor de uma forma diferente, a ver as Escrituras de uma forma diferente. Não que da igreja que eles vieram, eles não sabem como ler a Bíblia, não sabem como orar, não sabem como buscar o Senhor. Mas a gente traz uma outra dinâmica de como eles se tornam totalmente dependentes da palavra de Deus e ao mesmo tempo dependente da igreja local, para que as duas coisas possam caminhar juntas. E com isso a gente vai estar trazendo parte dos alunos para esta casa, a outra parte vai para outra igreja, e assim a gente vai fazer um trabalho na região de evangelismo, né? E quando conversando com o pastor deu a oportunidade de trazer essa palavra hoje, eu comecei a pensar, né? Fui orar no Senhor, missão, né? Quando você fala de missão lá na base, todo mundo, missão é isso, missão é aquilo, eu estou em missão há tanto tempo, o Senhor tem feito isso, tem feito aquilo, e eu fui buscar em Deus o que Ele queria para essa noite aqui sobre missão. E orando no Senhor, buscando no Senhor a respeito de missão, eu voltei alguns anos atrás na minha vida, quando o Senhor me chamou, quando o Senhor nos chamou como família. Eu vou abrir meu caderninho aqui. Como eu comentei com o pastor, eu ainda sou das antigas, né, pastor? O tal do celular, eu me perco tudo nessa tal da tecnologia. Lá em Mateus 28, 18, meus irmãos. Amém? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, nessa casa, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na minha vida através de missões. Obrigado porque o Senhor é bom, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nessa noite, Senhor, a sua palavra possa ser luz na vida dos meus irmãos. A Ti eu agradeço. Amém. E essa palavra veio muito forte no meu coração. Todo mundo já ouviu isso, né? Ir de pregar o evangelho, ir de fazer discípulos, mas quando eu estava meditando nessa palavra ainda estava pouco, faltava. Sabe quando você faz aquele almoço muito gostoso assim de domingo, aquela coisa, aquele churrasco, aquela maionese, aquela Coca-Cola bem gelada, aí você está ali todo empolgadão na hora de comer e fala assim, tá bom, mas
ainda está faltando alguma coisa? Aí você lembra, a saladinha de tomate. Por que eu não comprei uns 2 tomates? Ou uma cebola roxa, sabe? E essa palavra, apesar dela ser muito forte, ela ainda estava faltando. Eu estava meditando nela, ainda faltava aquele pitadinha de sal na minha receita. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer? Aí Ele falou muito forte no meu coração, amor. Eu falei, tá, amor, mas o que o Senhor quer? Amor. Tá, Deus, amor, mas... Alguém aqui já discutiu com Deus alguma vez? Alguém aqui já entrou numa briga com Deus, assim, aquela que você tem certeza que você vai ganhar? Tirando eu, quem mais já fez isso? É sensacional essas brigas, né? Você vai assim, com certeza, não, essa batalha é minha, mas a gente não vence, não adianta. Eu já fiz muito dessas guerras com ele e tenho certeza que vou fazer outras, eu perdi todas. Aí eu falei, não, Deus, não está fazendo sentido essa palavra, vou focar só no ir de pregar o evangelho mesmo, vai ser um culto de missões, né? Vamos falar de ir, né? Vai lá, vou chegar lá, eu falo, pastor, manda os jovens lá para Ité, para Jocum, vamos fazer TED, galera, vamos tudo, né? Vamos para o mundo, vamos, né? Larga tudo, larga seu emprego, larga a faculdade, vamos fazer missão, vou levar isso aí para a igreja hoje, pastor. Agora que eu vi o irmãozinho aqui atrás, que susto! Gente, eu sendo eu. Aí o Senhor, não, fala de amor. Mas é muito um leque para falar de Deus sobre amor, é um leque muito grande. Falei, vou ter que fechar com o pastor uns 8 domingos seguidos aí para trabalhar sobre amor. 40 minutos é muito pouco. E nessa batalha com o Senhor, Ele me levou lá para Romanos 13. Vamos dar um pulinho lá? Romanos 13, a partir do versículo 8. Aí a coisa começou a ficar séria. Amém, meus irmãos? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que me ama, aquele que ama seu próximo, tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito: ame ao seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Eu falei, nossa Deus, agora fez todo sentido. Brincadeira, não tinha feito sentido algum. Aí continuei nessa, e o Senhor e meditando e buscando, Deus trouxe muito forte que amar é a única dívida que a gente nunca vai conseguir saldar totalmente. Estão comigo? Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho, eu amo o meu irmão, eu amo meus irmãos lá da base, eu amo muitas pessoas, né? Eu amo churrasco. Tá vendo que é um leque muito grande a questão do amor? Então, por mais que você ame, essa, abre aspas, dívida de amor nunca vai ser quitada. Mas por que essa nunca vai ser quitada? Porque todo aquele que se diz filho de Deus, todo aquele que se diz crente, cristão, não importa o termo que você use, todo aquele que fala, eu sirvo ao Senhor Jesus Cristo, tem por obrigação amar ao próximo. Não tem como eu falar assim que eu amo a Jesus e eu não amo uma pessoa que está em situação de rua. Não existe, não tem como. Porque se eu olho com indiferença para um morador de rua, para uma garota de programa, para um político corrupto, fui longe agora, né? Se eu olho com indiferença, significa que o meu conceito de amor cá com o Senhor está falho em algum ponto. Em algum ponto está falho. Quem aqui lembra de algum tempo atrás do assalto, do sequestro de um ônibus no Rio de Janeiro? Acho que
aonde teve, né, foi o sequestro do ônibus, tudo, aí aquele ficou parado, fecharam a ponte, tudo, tinha helicóptero, aquela coisa toda, de repente um tiro, pá, um sniper, aqueles caras não erram nunca, né? Matou o rapaz. Lembraram agora? Eu estava assistindo ao vivo naquele momento. Quando ele deu que aconteceu a situação, eu falei, nossa, aleluia, graças a Deus, acabou. Na hora me veio um temor muito grande do Senhor. Eu amava esse rapaz. Acabou o meu dia. Porque por milésimo de segundo eu comemorei a morte daquele rapaz. E o Senhor trouxe, eu amava ele. Ele tinha uma mãe, uma família, pessoas que também amavam ele. E quando você, Anselmo, comemorou aquele tiro, você não representou o amor que eu tenho por ele nem por você. E eu fiquei muito tempo com isso na minha cabeça. E hoje, quando isso voltou, o Senhor me trouxe essa lembrança, esse texto passou a fez sentido para mim. Aí ele fez sentido, aí eu parei a briga com o Senhor. Porque daí começou a fazer sentido. O que é o amor? Comentei com o pastor na sexta-feira, quando nós conversamos, foi só uma pincelada assim, né? Meu filho gosta quando eu uso esse termo até, que a nossa vida tem um começo, meio e fim. Correto? A gente nasce, cresce, alguns se reproduzem e morrem. Certo até aí? De acordo com a biologia, está correto, né? Então, mas em cima disso, qual que é o seu objetivo de vida? Por que você está nessa terra? Se você ainda não perguntou isso ao Senhor, pergunte. Por quê? Nós estamos aqui apenas para vir para o culto de domingo, o culto de quarta-feira, sentado no nosso banco, ouvir a mensagem que o pastor vai nos trazer, talvez meditar naquela mensagem durante a semana, ou talvez fica só naquele tempo ali, na segunda-feira eu já nem lembro mais o que o pastor disse, vida que segue, domingo que vem tem mais. Por quê? Qual que é? O que anseia no seu coração quando você ouve falar Jesus Cristo? O que brota? Quando eu falo para vocês aqui, meus irmãos, que o amor é a única dívida que a gente não vai conseguir pagar, o que brota no seu coração? O que traz? Qual que é o sentimento que você tem? Se o seu sentimento é de indiferença com o próximo, independente do que ele é, do que ele faz, do que você acha dele, vamos voltar à essência da adoração. Vamos parar um pouquinho de pensar no céu como fim. Sabe aquele céu egoísta, aonde eu não vou sentir dor, aonde eu não vou ter um vizinho chato, sabe? Aonde eu não vou ter isso, aonde eu não vou ter aquilo, aonde eu não vou ter aquilo outro, tudo aquilo que eu não gosto aqui nessa terra, eu quero refletir de positivo lá para o céu que eu quero ir. Não, meus irmãos, não é o objetivo, não é o céu. Se você está aqui hoje querendo ouvir essa palavra para que você possa ir para o céu, eu sinto muito, mas está errado. Porque o céu não é o fim, ele é o início, ele é o começo. A nossa caminhada com Cristo, a caminhada que nós vamos fazer nesse período de nascer, crescer e morrer, é que vai nos levar para o céu. É apenas a consequência da vida que nós temos com o Senhor, o céu. Estão comigo? Estou conseguindo me fazer entendido? É isso. Esse é o amor. É através do amor. Ah, tá, mas o que isso tem a ver com missão? Tudo. Tem tudo a ver com missão. Porque a missão ela é feita de 3 maneiras. É feita pelos pés daqueles que vão, pelos joelhos daqueles que oram e intercedem, e pelas mãos daqueles que abençoam e ofertam. Esse é o panorama que nós tiramos para a missão. O missionário em campo, ele não consegue
sobreviver sem o apoio da igreja. Ele não consegue ficar no campo se não tem uma igreja que ora por ele, se não tem uma igreja que abençoa ele, se não tem uma igreja que oferta na vida dele. Então, nós somos totalmente, falando superficialmente, assim, material, coisas palpáveis, dependentes da igreja. E em contrapartida, a igreja também se torna dependente do missionário. Como? No próximo domingo nós vamos estar aqui como missionários, fazendo evangelismo junto com a igreja. Aquele povo que hoje essa casa não consegue chegar, nós vamos lá buscar através de vocês. Em setembro nós estamos indo para o Amazonas. Quem aqui vai comigo para o Amazonas? Exatamente. É isso mesmo, meus irmãos. Vocês podem não embarcar no mesmo avião que a gente para chegar lá, mas as suas orações vão fazer com que nós chegamos lá. Enquanto nós estivermos lá, sem internet, sem poder estar mandando uma mensagem, sem estar em contato com vocês, vai ter aquele tempo, quando apertar, sabe? A gente vai falar assim, não, tem uma igreja orando por nós. O mundo espiritual vai estar se movendo para que aquilo que o Senhor quer aconteça lá. E da mesma forma vai estar acontecendo aqui, nesse bairro, nessa cidade. Vocês conseguem entender que é uma coisa só? Nós não podemos separar a missão da igreja e nem a igreja da missão. Eu estava uma vez no Pantanal, fui sair para pescar com um rapaz, com um ribeirinho lá. Foi eu, o rapaz e mais um outro jocumeiro. Nós estávamos no barco lá, esperando o peixe beliscar, orando para que o peixe beliscasse, porque ia ser a nossa janta. E conversando com o rapaz, papo vai, papo vem, ele perguntou qual que era a minha formação. Eu falei para ele no que eu era formado, contei um pouco da minha história. Ele ficou olhando. Aí ele perguntou para o Lucas qual que era a formação do Lucas. O Lucas contou também a formação que ele tinha. Ele parou, ficou olhando para mim, olhando para o Lucas, e ele fez uma pergunta. E por que vocês estão aqui? A região que nós estávamos, imagine assim, uma região muito precária, ribeirinha, mas muito precária, uma região muito explorada por turistas, muito explorada por pousadas, mas explorada mesmo, ao extremo. E na cabeça dele não fazia sentido. Aí ele perguntou, ele fez mais uma pergunta, e quanto que vocês ganham para estar aqui? A gente falou, nada. Aí ele, não, mas vocês ganham alguma coisa, tem alguém pagando para vocês estar aqui? Não. Como que vocês vieram? A gente veio, como é que vocês vão embora? Não sei, porque até então nós não tínhamos dinheiro para voltar embora ainda, mas nós estávamos lá. Foi quando ele perguntou, mas por que vocês estão aqui? A minha resposta para ele naquele momento foi, porque eu te amo. Ele arregalou um olho desse tamanho. Ele arregalou um olho desse tamanho, deu uma puxadinha pro lado assim. Eu falei, bom, deixa eu explicar agora, né? Porque senão ele vai achar que eu estou dando em cima dele, né? Aí eu expliquei. Estou aqui porque eu amo você. Eu amo a sua família. Porque tenho algo maior do que a vida que eu tinha antes. Tem alguma coisa muito maior que me move a estar aqui, que era o amor de Deus, que é o amor de Deus pelos povos, que é o amor de Deus pelo perdido, o amor de Deus por aquele que ainda não conhece a verdade que nós conhecemos. Nós não podemos julgar ele, porque, aquele lá, larguei mão, abandonei porque não tem mais jeito. Quem é que já ouviu essa frase? Aquele não tem mais jeito. Quando vim para você falar essa frase, que aquele não tem mais jeito, mude e fale, não, ele tem jeito, porque o Senhor ama ele, e se o Senhor ama ele, o Senhor tem um propósito para a vida dele. O que vai diferir do propósito se cumprir ou não na vida dele,
infelizmente serão as atitudes dele, assim como as nossas. O Senhor me chamou para estar aqui, estar em missão hoje. Eu poderia muito bem ter dito não. Continuaria lá no meu emprego, no meu trabalho, né? Os alunos da ITED iriam para o Amazonas, porque já era um plano do Senhor. Da mesma forma, as coisas continuariam acontecendo da mesma forma. Porém, as maravilhas que o Senhor tinha para a minha vida seriam diferentes. Porque eu não fiz aquilo que era para eu fazer. Mas não confundam o chamado, o convite de Deus por uma ordem de Deus. O Senhor nos convida a fazer parte da grande comissão. Ele nos convida a levar o verdadeiro evangelho da paz aos povos. É um convite. Você aceitar ou não vai depender do quanto você o ama. Aí é que fica o X da questão. Eu não vou convidar o meu filho para fazer um racha de carro. Por quê? Porque é perigoso, não que eu vá fazer, mas é perigoso. Eu vou convidar o meu filho para fazer algo que é bom. Eu vou levar ele comigo para algo que vai ser bom para ele. E esse é o convite do Senhor. Às vezes, ao nosso ver, na nossa concepção, pode não fazer o maior sentido. Não, isso está errado. Não pode ser dessa forma. Ó, nós julgando de novo o que o Senhor está fazendo. Não, Deus errou, né? Porque se eu fizesse assim, ia dar certo. Mas Deus quer que eu faça assim, ó, está dando errado. Imagine, meus irmãos, que você resolve mudar o seu quarto. Você chega lá, olha, né, tem o seu quarto lá, tem um guarda-roupa, tem uma cômoda, tem uma cama, tem uma janela, uma porta e um monte de coisas que você tem lá no seu quarto. Aí você chega e fala assim, bom, eu vou mudar essa porta de lugar. Aí você vai lá para mudar a porta de lugar. Mas antes de você mudar a porta de lugar, você vai precisar mexer ou na cama ou no guarda-roupa. Alguma coisa você vai ter que tirar do lugar. Aí você tirou a cama. Para você pôr a cama no outro lugar, alguma coisa vai ter que sair da onde estava para que a cama ocupe aquele lugar. Não vai virar uma bagunça? Não vai? Quem aqui é casado? Levanta a mão, ó, a grande maioria. Os homens casados. Quando a esposa resolve, vou fazer faxina, a casa não fica pior do que estava antes dela ter essa ideia? Porque ela fala assim, na minha mente, ela fala assim, eu vou limpar o quarto e a cozinha. Você imagina, bom, ela vai limpar o quarto e a cozinha, vai pegar a vassoura, vai pegar o aspirador, vai pegar uns panos e vai vir limpando. Aí você sai por 10 minutos, quando você olha, estava pior do que quando você saiu. Mas o que é isso? Estou arrumando, estou limpando. Mas tem coisa ali, coisa por cima de coisa por baixo de coisa, né? É cadeira que está na sala, coisa que está lá fora, é pano, é balde, é vassoura. E ela olha para você e fala, estou quase terminando. Você fala, como? É isso que Deus faz na nossa vida. Ao nosso ver, está aquela bagunça. Mas para Ele arrumar, Ele precisa mexer. Ele precisa nos tirar da nossa zona de conforto. Ele precisa mexer naquilo que aos nossos olhos está bom. Porque nós somos condicionáveis. A gente chega, a gente se acomoda e tá bom, né? Se tá bom, por que eu vou mexer? Mas de repente veio o Senhor com os balde, com a vassoura, com o aspirador de pó, com o material de construção e fala, ó, eu vou limpar a casa e vou mudar o quarto de lugar. Aí você fala, nossa, legal, faz, Senhor. Aí a hora que ele começa a mexer, que a poeira começa a subir, as paredes começam a ir abaixo, você não tem aonde pisar de tanta bagunça que apareceu, você fala, não, está errado. Aí nós começamos a questionar a obra do Senhor na nossa vida. É porque antes de eu vir para a igreja, eu tinha um carro do ano, agora o meu carro já tem 20 anos. Antes de eu vir para a igreja, a minha vida estava assim, agora lá em casa é só briga. Antes de eu vir para a igreja, estava desse jeito, agora... Será? Por que nós damos mais valor
para aquilo que aos nossos olhos é ruim do que para as coisas que são boas? Por que a gente sempre olha o lado ruim da situação? Estávamos indo para o Pantanal, viagenzinha rápida. Era para levar 5 horas de barco. Tranquilo, rápida mesmo. A gente levou 2 dias. O nosso barco estragou, ficamos à deriva, não tinha como se comunicar com ninguém para pedir ajuda, não tinha o que fazer. Não dava para pular na água para nadar, porque ou as piranhas comiam a gente, ou o jacaré chegava antes. Não dava para parar e fazer um acampamento no mato, porque fora o jacaré também tinha onça. Não dava para ficar bem na beira do rio, porque ainda tinha a tal da sucuri. E daí tinha uma tal de uma bombinha no barco, que hoje não sei por que inventaram aquela bombinha, e ficava eu naquela bombinha. Bombeava, de repente o cara dava na partida, o barco pegava. Aí andava uns 600 metros, de repente o barco parava. E nós estávamos subindo o rio, ou seja, toda vez que ele parava, a gente voltava. Aí era aquele corremos rápido, para encostar no barranco, né, para descer o menos possível. Aí ia de volta. Chegou uma hora que ficou insustentável fazer isso. Começou a escurecer, começou a ficar noite. Nós ficamos parados numa região muito... Bom, quando estava dia, estava ruim. Conseguiu ficar pior. Parece que o jacaré ficou maior, assim, do nosso lado do barco. Barulho que a gente não ouvia, como a gente começou a ouvir. Até hoje tem sinal das unhas da minha esposa no barco. Garrada. O meu filho curtindo, achando o máximo. Olha, o jacaré parece um dinossauro, não sei o quê. Um dinossauro menor. Todo mundo achando que ia virar comida e ele curtindo o máximo, né? E o nosso barco, ele estava cheio. Nós íamos passar um mês lá, nós levamos um pouco de combustível, nós levamos comida para passar. E assim, o barco, quando ele está andando, ele anda assim. Quando ele para, ele faz assim. E a água ficava isso aqui para entrar para dentro do barco. Ou seja, aquele medo até de se mexer, né? Que se entrar uma gota, passa o resto, né? E quando parava, dava aqueles arranques do barco, a água pulava para dentro, mas tudo bem, pouca água. Só que essa pouca água estragou a nossa comida. A gente acabou conseguindo um pouso numa ilha que tinha no meio lá, a gente conseguiu passar a noite e tudo. No outro dia veio um resgate e a gente foi para o nosso destino. Quando nós chegamos no nosso destino, metade do arroz a gente perdeu, o porquinho embolorou, metade do feijão, metade da nossa comida a gente perdeu. As proteínas que nós levamos, perdeu tudo. Jogamos tudo no rio, frango, calabresa, carne seca, tudo que a gente foi... Com dó, a gente jogou tudo. As piranhas fizeram a festa. Era aqueles redemoinhos assim no rio, assim. Indo embora, levando a nossa... Aí veio aquele sentimento, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque nós compramos a quantidade de combustível que nós tínhamos de dinheiro. A gente gastou muito mais, porque ficava aquele, dava na partida e não pegava, andava um pouco, vinha para trás. A gente acabou gastando o dobro do que nós gastaríamos. Chegamos lá, tinha um lugarzinho que a gente conseguiria comprar, mas na época, em 2018, estava R$15 o litro do diesel, naquela região. R$15 o litro do diesel naquela região em 2018. Não que a gente tivesse, se fosse R$15 e fosse 50 centavos, dava na mesma, porque a gente não tinha nenhum nem o outro. Então, não mudou muito o valor, é só para deixar mais empolgante a mensagem. Aí, R$15 o litro, não tinha nem os 50 centavos. E nós fomos orar. Senhor, o que nós vamos fazer agora? Porque a comida não vai dar. O Senhor falou, segue o plano. O nosso líder falou assim, vamos combinar o seguinte, a gente vai comendo o que tem, proteína fica, né? O dia que der, a gente sai para pescar. O dia que não der, não tem. Tudo bem, todo mundo concordou. Teve dias de dar da gente sair para pescar, teve dias de não dar. Porém, o Senhor nos abençoou com proteína todos os dias. Tinha um jacaré lá que ele era quase amigo nosso. Porque a gente chegava no tal do porto, que eles chamam, quando fala porto, você imagina um porto, né? Não, não é. É a beira do rio, é um barranco, uma tábua assim. 2 ou 3 tábuas. Aí você sobe naquela tábua rápido para não afundar e pula para dentro do barco. Só que antes tem que cutucar para ver se a sucuri não está ali.
né? Porque a sucuri gosta de comer carne e nós somos carne. Tem que cuidar. E o jacaré dormia ali, do lado daquela tábua. Então, para a gente sair, a gente tinha que pegar uma vara, cutucava o jacaré ia embora, a gente subia no barco e ia. Tinha dia que ele queria pular dentro do barco, mas isso é uma outra história, uma outra conversa. E nós, quando a gente não conseguia pescar, nós saímos outro dia para sair de manhã. Bom, hoje não tem proteína para o almoço. Quando nós chegávamos no porto, estava lá 2, 3 peixes desse tamanho, em cima da tábua, do lado do jacaré. Aí alguns irmãos vão pensar assim, pode ser que o rio sobe, né? Sabe aquela história que o rio sobe, o peixe fica ali, no tempo morre, né? Eu nunca vi 2, 3 peixes morrer do lado um do outro, assim, alinhadinho. E olha que eu gosto de peixe. Eu nunca vi do lado, e o jacaré do lado do peixe, cuidando do nosso peixe. A gente chegava, espantava o jacaré, ia lá e pegava os peixes. Fresco. Não era peixe que morreu ontem, não, gente. Era peixe fresco. A gente voltava correndo, deixava lá para ter o almoço. Aí no dia que não tinha peixe, a gente sabia, hoje vai dar para pescar. Dava tempo de pescar. Provisão do Senhor, porque nós ouvimos o amor dele e nós retribuímos o que nós recebemos. Um lugar totalmente precário, aonde nós chegávamos, as pessoas falavam assim, eu acendi a vela para os santos abençoar o culto de hoje. A gente olhava para, que bom, que legal, e dá-lhe culto. Um lugar onde o evangelho era tão precário que os moradores brigavam porque eles queriam culto na casa deles todos os dias. Porque ontem você foi na casa do fulano, por que não veio aqui? É que eu tive aqui ontem. Mas podia vir aqui todo dia. Por que ele não vem aqui quando o culto é aqui? Era aquela disputa. Não porque éramos nós a disputa era para ouvir a palavra de Deus. A disputa era pelo evangelho. Nós temos hoje a oportunidade aqui de ouvir o evangelho às quartas, aos domingos, é isso, pastor? E daí fala, não, hoje está frio. Nós temos a oportunidade de pregar o evangelho para o motoboy quando ele vai entregar a nossa pizza no dia de chuva, e a gente não faz. A gente tem a oportunidade de pregar o evangelho para o caixa do supermercado, quando nós estamos passando a nossa compra. Mas a nossa preocupação maior é, será que ele está passando o valor correto? Será que vai dar aquele desconto que estava lá, se eu levar 6 eu ganho 1? Essa é a nossa preocupação. Na padaria, será que o pão está quentinho? Essa é a nossa preocupação diária. A nossa preocupação é, será que o pastor hoje vai trazer uma palavra assim, cativante, ou vai ser aquela palavra mais ou menos assim? E quando deveria ser, a palavra de hoje vai ser uma bênção para as nossas vidas. Hoje eu vou porque o amor de Deus faz com que eu vá, faz com que eu esteja, o amor de Deus faz com que eu seja. Você vai ser, meus irmãos, aquilo que você se dispor a ser no Senhor. Achei que tinha feito a colocação errada, mas ficou certo. Você vai ser aquilo que você se dispor a ser no Senhor. Nada mais do que isso e nada menos. Nada mais, nada menos. Tem uma irmã lá na base, ela é desse tamanho aqui. É menos? A minha esposa disse que é menos, então... É que eu fiz ela de salto. Aí, a mulher é fogo puro. A Selminha, eu chamo ela de bispa. A Selminha é fogo puro. Ela tem um jeito de evangelizar que é só dela. Ela não perde a oportunidade. Ela não perde a oportunidade. Ela está dentro do ônibus viajando. Se ela vai falar de Jesus, a pessoa fala para ela assim, mas eu já sou crente. Ela fala, tá bom, então eu ia seguir a viagem, você não ia falar de Jesus para mim, já pensou se eu não fosse? Essa é a Selminha.
Ao mesmo tempo que ela está pregando chorando, ela está pregando rindo. Eu estava com ela fazendo um trabalho em Concórdia, olha só. Aí estava um frio sair daqui, estava calor, cheguei lá, estava muito frio. E ao lado da casa que a gente estava, tinha um bazarzinho, a moça abriu na garagem dela. Eu falei, vou lá ver se tem uma blusa. Né, vou comprar uma blusa porque estou com frio, né? Aí fui. Aí minha esposa, também vou. Era o nosso dia que a gente tirou para descansar um pouco. De manhã, era 8 horas da manhã, tinha que descansar só até meio-dia, à tarde nós tínhamos outros trabalhos para fazer. Aí Selminha levantou, de pijamão, tipo, de que esse pijamão aqui de pelúcia, assim, sabe, que é feito, parece que é feito de cobertor, com aquele lá. Aí ela, eu vou com vocês. Tá bom, né? Selminha foi, colocou a chinela dela, que foi com o pijamão, deu uma arrumadas no cabelo, assim, meio, aquele estilo assim, tá bom, né? E foi. Cheguei lá, eu olhando os negócios, não tinha nada que me interessasse. Selminha parou, olhou umas 2 peças de roupa, olhou para a mulher, ficou olhando para a mulher. Aí ela disfarçou um pouquinho, olhou, chegou para a mulher e perguntou assim, se você morrer hoje, você sabe para onde é que você vai? A mulher regalou um olho desse tamanho. Ela, então, eu sei para onde eu vou, posso te apresentar o caminho. Pronto. A mulher já aceitou Jesus ali, foi um fogo só na lojinha. Se eu for tentar ser Selminha, não vai funcionar. Nunca vai funcionar. Porque essa é a unção que o Senhor colocou na Selminha. Esse é o estilo da Selminha. Não é o meu. O que o Senhor te chamou para ser? No fundo você sabe. Nesse momento você pensou, nada. Ou o outro pensou, eu vou ser isso, vou ser aquilo, vou colocar minha capa e vou sair voando pelo mundo, salvando o mundo com o Evangelho. Aleluia. Pode ser, mas pode ser a sua vontade. Qual que é a vontade do Senhor para a sua vida? O que o amor de Deus tem trazido para o seu coração nos últimos tempos, nos últimos dias? Eu não consigo viver sem pregar o Evangelho aos povos. Tira a parte de mim. Entende? Eu amo cozinha, tem hora que eu sinto saudades de trabalhar no restaurante, mas eu não sinto falta. Porque esse é o meu lugar. Aqui é onde o Senhor me sustenta. Tem dias difíceis? Tem. Não, irmão, não vou dizer para vocês que é todo dia de flores, não. Tem dia que dá vontade de chutar o balde, mas eu lembro que o balde é do Senhor e eu vou ter que ir lá buscar. Né? E tudo aquilo que eu derramar que tiver dentro do balde, eu vou ter que dar um jeito de repor, porque o balde não é meu. Tem dias difíceis, tem dias que você olha a conta bancária, você só sabe que tem uma conta bancária. Né? Tem dia que você olha para o armário e você fala, bom, tomara que não vente, porque se ventar ele pode cair. Tem. Mas nada muda a alegria de estar com o Senhor. Há 2 dias, foi ontem o peixe? Deixa eu perguntar para o diretor aqui. Ontem. Ou então foi ontem com uma vontade de comer peixe. Mas sabe aquela vontade que você sente o cheiro do peixe frito assim, sem saber de onde? Eu estava com uma vontade de comer peixe. Falei, nossa, que vontade de comer peixe. Dei uma olhada na conta, duro que nem um coco. Falei, bom, não vai ser dessa vez que eu vou comer peixe. Pensei, vou comprar uma sardinha em lata, né? Aí falei, não, é muita sacanagem, né? Não tinha dinheiro para sardinha em lata. Eu falei, não, mas tá bom. Quando foi? Não, hoje é domingo, perdão, foi na quinta-feira. Na sexta-feira eu vim conversar com o pastor. Aí estava aqui, né, conversando com o pastor. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei a rede da internet, porque não tenho crédito, quando eu peguei a rede, recebi uma mensagem do irmão, falou assim, Anselmo, vem aqui em casa porque eu tenho um presente para você. Eu fui pescar e peguei uma carpa de 3,4 kg, ele colocou bem assim, e quero dar ela de presente para você. Eu falei, nossa. Aí dei aquela disfarçada para ele não achar que eu estava ansioso, para não chegar rápido. Eu já estava quase na porta dele já. Cheguei, fui lá, peguei o meu peixe. Uma carpa linda. Desse tamanho. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer essa carpa? A carpa era tão bonita que eu estava com dó de fazer a carpa.
E daí, assim, eu comi aquele peixe, irmãos, com uma alegria tão grande. Pode parecer algo simples, né? Era só um peixe. Não era só um peixe. Para alguns pode ser só um peixe. Para mim não. Era o peixe que eu estava com vontade de comer. E o Senhor me deu o peixe. Às vezes a gente espera o milagre do Senhor, aquela coisa grandiosa. Sabe aquela coisa grandiosa? Nós estamos com um desafio gigante para ir para o Amazonas financeiro. Tem os irmãos ali que vão também. Eu já até coçou a cabeça, irmão. E, meu Deus, o que eu vou fazer? O desafio é grande financeiramente para ir. Aí eu paro para pensar, meu Deus, preciso arrecadar tantos mil para ir para lá. Se eu tivesse preocupado com isso, não teria dado valor no peixe. 3 quilinhos de peixe. Fez o meu dia, o meu final de noite assim, nossa, entendeu? Uma alegria. Aquele peixe. Se alegre nas pequenas coisas que o Senhor tem para a vida de vocês. Vou mostrar algumas fotos aqui. O meu cronômetro desligou, não sei quanto tempo eu tenho, mas de acordo com o diretor ali, ele fez assim para mim, ali atrás do pastor. Para mostrar para vocês, irmãos, que coisas simples refletem o amor de Deus aos povos. Que pequenas atitudes nossas nos levam a um nível maior. Porque quando você for para casa hoje, você pense, Deus, o que o Senhor espera de mim? Mas sem medo, porque a gente tem medo de perguntar para Deus o que Deus quer de nós, porque Ele vai mandar eu fazer algo que eu não quero. Ele vai mandar eu ir para um lugar que eu não quero ir, né? Ou pior, o Senhor vai me castigar e vai mandar para aquele lugar ruim. Ou o Senhor vai me mandar falar com aquele irmão que eu não gosto dele. Sabe aquele irmãozinho que você dá, paz do Senhor, e por dentro, sabe? O Senhor vai trazer esse irmãozinho para você cuidar dele. Ou melhor, acharam que eu ia falar pior, né? Ou melhor ainda, Ele vai trazer esse irmãozinho para cuidar de você. Aí eu quero ver assim, para ele. Quero só ver. Não é? Isso. Oi? Ah, perdão. Tá, entendi. Isso, irmãos, é uma igreja. Lá na tribo Pirigara. Bacairi, perdão. Bacairi. Isso, pode passar, irmão. Isso é uma igreja. Ah, isso aí é interessante. Esse é meu filho. Ele não é um indígena. Tá? Isso aí também não é apropriação cultural, tá bom? Por favor. O que acontece quando você se envolve com o povo? Quando você se envolve de tal maneira que o povo te entende, você entende o povo, ele não se importa quando você usa algo da cultura dele. Ele fica feliz quando vê você com algo da cultura dele, fazendo parte da vida dele, né? Pode ver que não parece nada com o indígena, mas fazia parte, ele fazia parte daquele contexto, daquela tribo, sabe? Ele era um menino que naquela tribo os indígenas queriam ele bem, ele comia na casa do cacique. Eu entrei na casa do cacique uma vez, foi o dia que eu fui procurar ele, porque ele tinha sumido, eu não achava, cheguei lá e estava almoçando. Para eles foi uma honra convidar, porque o Arthur fazia parte deles. Eles convidaram ele e o Arthur sentou à mesa com eles. Pode passar, irmão, irmã, não sei qual dos dois que está ali. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí é o outro lado da igreja. Pode passar? Acho que é a próxima. Um culto na tribo. Você olha, tem pouca gente. Não tem pouca gente. Tem centenas de pessoas sentadas nessa igreja. Quando nós chegamos nessa tribo, nós descobrimos que essa tribo, ela foi fundada porque esses irmãos aceitaram a Jesus numa outra tribo, então eles foram expulsos. Pai expulsou filho, marido expulsou esposa, aquele rebuliço todo, aceitou, tchau, vai embora. Aí eles foram na reserva e fundaram
essa tribo, essa aldeia, né? Essa tribo fundou essa aldeia lá. Aí você olha e fala, é pouca gente. Porém, com o passar dos dias que nós fomos ficando lá, nós começamos a trabalhar na outra tribo, onde não podia falar do evangelho. Não podia ir. Eles não queriam o crente lá, os crentes lá de hipótese alguma. Mas eles souberam que tinha um palhaço ali que fazia palhaçaria, coisa, e queriam o palhaço, mas não queriam o crente. Resumindo a história, o palhaço foi e falou de Jesus, mesmo sem poder falar. Falou. Ao passar dos dias, essa igreja começou a encher mais, a encher mais, a encher mais. Aqueles que brigavam com alguns parentes começaram a se reconciliar. Nós fizemos alguma coisa? Nada. Tudo começou com um palhaço fazendo um trabalho de Davi e Golias. Porque o Senhor orientou que fosse uma peça de Davi e Golias, aonde quem fez o apelo depois da palhaçaria foi uma mulher, aonde mulher não poderia falar naquela tribo, não tem voz. Mas foi uma moça que falou, porque o Senhor pediu que fosse daquela forma. Nós íamos para o culto, a gente descia com uma caminhonete, eu descia com a caminhonete, pegar os indígenas e levava para o culto, fazia 3, 4 viagens. E não era pouco indígena não, a gente encaixava até 20 dentro da caminhonete. A caminhonete era para 8, mas se tinha 20 é porque cabia 20. Eu nunca vi que eu era tão bom montar um Tetris, irmãos. Irmãozinho, coloca a perna aqui, puxa para cá, vai lá. Aí eu falava, levanta a perna que agora eu vou trocar de marcha. Eu levantava rapidinho, batia a marcha e vinha. Agora baixa. E assim a gente ia, para não perder a oportunidade. Porque eles queriam ir ouvir a palavra de Deus. E todos aqueles que não estavam conosco lá, mas que estavam orando, estavam ofertando, fizeram parte da conversão daquela aldeia. Vocês entendem, meus irmãos, que vocês podem fazer parte de algo muito maior, algo muito grande no reino de Deus? Vocês são parte da grande comissão, da propagação do Evangelho. Vocês são parte, não me equivoquei dizendo que vocês podem ser, não, vocês são parte disso. Pode passar. Pode passar? Essa é só para ficar bonitinho. Bíblia em cada casa, onde a gente tem um trabalho na Jocum, onde a gente vai entregando uma Bíblia em cada casa. O objetivo é entregar uma Bíblia para que cada casa tenha uma Bíblia. Porém, não é só isso. Porque você só chega e entrega a Bíblia, pode passar, irmão. Se você chega e só entrega a Bíblia, tem um porém da Bíblia, tem um porquê da Bíblia, tem um incentivo. Tem um incentivo da leitura da Bíblia. O que o Senhor pode fazer na vida das pessoas através da leitura da Bíblia? Pode passar? Pode passar? Esse foi um seminário que nós fizemos na Jocum no começo de fevereiro. Se chama EPV, Escola Palavra Viva. É muito simples, bem tranquilo. Por exemplo, a primeira semana a gente ficou em 4 palavras, meditando no Senhor. O que o Senhor quer nos passar através da palavra de Deus? Qual que é o objetivo? O que Ele quer me trazer? Como o pastor falou hoje, o Senhor, Ele fala no coletivo. Jesus pregava para multidões, não é verdade? Mas Ele trata o indivíduo. Ele fala no coletivo, mas Ele trata o indivíduo. Ele trata cada um de nós de uma maneira. Pode passar, irmãos? Tem volume? Tem som? Só volta no começo e dá uma pausa para mim, que eu quero falar rapidinho a respeito desse vídeo. Esse vídeo das crianças aconteceu em janeiro desse ano. Nós começamos, foi o King's Kids. Nós estávamos com 58 crianças e pré-adolescentes na base. Uma campanha de 15 dias com eles. E durante essa campanha, a gente trabalha vários fatores com eles. Leitura da Bíblia, meditação. Eles têm um tempo assim, o dia todo a gente foca a Bíblia neles. Até mesmo através das brincadeiras. Para que quando eles saiam, eles continuem a orar, continuem a meditar.
E aí nós ensaiamos com eles uma música em Libras. Só que ficou bonito o ensaio, coisa, né? Sabe aquela coisa que você ensaia e fala, nossa, agora ficou bom, vai dar tudo certo. Quando chegou na hora deles apresentar para os pais, embolou tudo, ficou criança por cima de criança, pode ver que parece meio bagunçado, uns esqueceram o que iam fazer, aí quando a gente acha que vai ficar, que tá ruim, dá errado o som, desligou a música, e eles só sabiam cantar ouvindo a música. Pode soltar, irmãos. Só volta. Começou com a música. O que aconteceu? Quando estava tocando a música, os pais, os convidados estavam todos ouvindo e vendo a apresentação dos filhos, aquela coisa, bate foto, aquela coisa toda boba, né? Que só a gente que é pai sabe. Aí acabou a música. Quando acabou a música, eles olham ali, né? Aquela coisa, tá, e agora? De repente, eles mesmos começaram a cantar. Eles mesmos começaram a cantar a música e interpretar ao mesmo tempo. Né? Eu não tenho coordenação motora para mascar chiclete e pagar o cobrador do ônibus. Eles começaram a cantar e interpretar em Libras. Só que assim, o emocionante não foi isso. Foi que eles envolveram todo mundo. Porque até então, eles estavam só olhando uma apresentação. Quando acabou, a comunidade toda se envolveu com a música. Sabe? O Espírito do Senhor baixou nesse lugar de uma forma, veio sobre os irmãos de uma forma, que era irmão chorando, a irmãzinha ali quase derreteu todo, virou só lágrima. Nem que ela chora até por propaganda de margarina, mas tudo bem. E assim, entende? Aquele mover do Espírito, não foi só uma música, só uma apresentação. O Senhor foi lá, desligou o som, porque Ele tinha algo maior. A princípio, deu errado, mas não, deu completamente certo. Aconteceu como era para acontecer. Pode passar. Aí tão alegre, né? O barco já tinha funcionado. Pode passar. Pode ir. Parte da nossa equipe. Pode passar, pode passar. Tá vendo a alegria, né, dos irmãos, né? Que é só flores. Aí foi um trabalho que a gente fez com aquela mesma turma. A gente veio aqui para Piraquara, para um sinaleiro com eles, ensinar eles a evangelizar. Nós estávamos no sinaleiro, quando os carros paravam, a gente ia nos carros. Coisa simples. Jesus te ama. Sabe que uma criança chegar num carro e falar assim, aqueles 29 segundos, aquele sinaleiro era de 29 segundos. A criança chegar no carro, a pessoa abrir o vidro, a criança só falar, Jesus te ama. Aquela pessoa sair, encostar o carro e voltar, porque ela quer mais. Uma criança. Pode passar? Aí nós estávamos adorando, louvando, orando por todas essas casas que vocês podem ver. Tá? Ali, pelaquela igreja, tem uma igreja ali. Ah, vocês não estão vendo a igreja, né, meus irmãos? É porque não tem. Não tem igreja lá. E a rua é aquele rio ali. É o único meio que nós tínhamos de ir de um lugar para o outro. As casas davam mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de distância
uma da outra, e a R$15 o litro de diesel, os irmãos se deslocavam para ir ouvir a palavra de Deus. Pessoas que saíam 10 horas da noite para ir para o meio do mato, com uma espingardinha no calibre 22, para se defender da onça, se a onça aparecesse, ou outro bicho, para te catar cupim, para fazer isca, para pegar um outro peixinho que vai virar isca, para eles venderem a 15 centavos, 25 centavos para a pousada, para sobreviver. Pessoas que, abre aspas, tinham menos do que nós, mas quando a gente chegava na casa deles, eles faziam café para todo mundo, onde o quilo do café estava R$35. Eles faziam café, que era o melhor que eles tinham, eles levavam e davam para a gente. E ai de nós que ficasse aquela, meu Deus, não vou tomar o café porque é caro, eles precisam. Estava feita a briga, sabe? E não tem igreja. O evangelho está chegando nessa região. O que nós podíamos fazer? Orar, interceder por aquele povo. Pode passar, irmã. Aí é o trabalho com Kings Kids também, no sinaleiro. Já estou encerrando, irmãos. Pode passar. Pula esse, depois eu volto nesse. Acabou? Ah, esse era o último? Então tá. Antes de eu passar esse vídeo, eu quero só dar um adendo, que eu achei que eu tivesse colocado mais um, de palhaçaria. Eu brinco que o palhaço, ele abre portas, comentei com o pastor. O palhaço, ele é universal. Aonde ele chega, ele não faz nada, ele para. Ó, nem tô com o nariz, a irmã já riu. Vocês entendem? Esse é um dos trabalhos que eu faço, porque não tem tempo ruim para o palhaço, sabe? Lugares aonde ninguém consegue entrar diretamente com o evangelho, a palhaçaria nos leva e ela abre algumas portas. No sinaleiro ali, no começo os carros não paravam, de repente a gente começou a fazer, vamos fazer, ia lá e fazia uma coisinha ou outra, as pessoas começavam a sorrir. O sinal fechava, abria, no caso para os carros, e eles deixavam de ir porque queriam ver mais. Eles queriam ouvir. Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Não parece, mas as pessoas anseiam por ouvir isso. Uma das comunidades que o Senhor nos chamou como família é para a comunidade surda. Nós estamos estudando Libras. Para quê? Para que a gente possa estar levando o Evangelho para essa comunidade. Vou dar uma puxadinha de orelha agora na igreja. Não é nessa, pastor, são em todas. As que nos assistem, as que vão ouvir isso. Por que o surdo não vai na sua igreja? Já vou responder. Porque não tem quem interprete, quem discipule ele. Só por isso. Eu não vou numa igreja chinesa que fala mandarim. Eu não falo mandarim, que vou fazer o que lá? Eu não vou numa igreja russa. Eu não falo russo. Eu vou fazer o que lá? Eu vou ficar olhando para as paredes? É por isso que o surdo não vai para as nossas igrejas. Porque não tem quem interprete. E sabe por que não tem? Eu vou dar 2 motivos por que não tem na igreja. Um deles é porque nós não nos preocupamos com o surdo. Nós não pensamos nessa comunidade. Com esse amor do qual a gente tem falado a noite toda. Com esse amor nós não pensamos neles.
nós não olhamos para eles. Eu brinco, né, que às vezes eles parecem um estrangeiro dentro do próprio país, porque eles não têm acesso a nada. Eles não têm, e nós não nos preocupamos com isso. Nós não damos a eles o valor desse amor. A gente joga para o outro, porque dá trabalho. Tudo aquilo que nós vamos fazer com relação ao Evangelho, meus irmãos, dá trabalho. Pastor, dá trabalho ser pastor? Dá trabalho. Dá trabalho ser missionário? Dá trabalho. Não é fácil aguentar esses alunos, não, brincadeira. Dá trabalho. Cansa? Cansa. Cansa, e às vezes cansa muito. Só que não é um fardo. Cansa, mas não é um fardo. Vocês conseguem ver a diferença? O Evangelho, meus irmãos, ele pode dar trabalho, ele pode cansar, mas ele nunca vai ser um fardo na sua vida se você fizer ele com amor. Fazer uma campanha para ir levar sopão para o pessoal em situação de rua, dá trabalho, mas é gratificante. Dá trabalho. Atender o necessitado, dá trabalho. Às vezes a pessoa vê a gente apenas como ação social. Não tem problema. Eles não têm a luz que nós temos. Eu não posso querer que ele tenha a mesma visão que eu tenho. Ele ainda não conhece. Amém? E para eu encerrar, meus irmãos, vou deixar um conselho para vocês agora. Parem de ler a Bíblia. Parem. Porque se vocês ficarem lendo a Bíblia, ela vai ser apenas um livro na prateleira de vocês. Comecem a ouvir aquilo que o Senhor quer dizer para vocês através da Escritura. Porque isso aqui é vivo. Isso aqui é vivo, aqui é vida. Tem vida aqui que não acaba mais. Literalmente, não acaba mais. Porque os séculos estão passando, a gente continua seguindo, a gente continua buscando, o Senhor continua falando. Desde Gênesis o Senhor vem falando sobre Jesus. A Bíblia vem nos falando de Jesus desde Gênesis até Apocalipse. A Bíblia vem falando para nós sobre salvação, sobre amor, de Gênesis a Apocalipse. E você só vai sentir isso quando você começar a ouvir o que o Senhor tem para dizer para você. Começar a ouvir o que o Senhor quer para a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar para encerrar essa noite? Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui hoje compartilhando da sua palavra. Obrigado, Deus, pelo amor que o Senhor tem com os povos, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convidou a fazer parte da grande comissão. Obrigado, Senhor, porque o seu Espírito, Pai, vem nos convencendo, Senhor, dia a dia, de que o Senhor é bom, de que o seu amor é bom, do que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nessa casa. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, nessa casa. E obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer nesta casa, Pai. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada irmão que aqui está, de cada um que está nos assistindo, Pai. Que o Senhor visite, Pai, um a um, Pai, essa noite, Pai, dando a eles, Senhor, o seu objetivo de vida, que eles entendam, Pai, o porquê eles foram chamados, que eles entendam, Pai, qual vai ser o papel deles perante a grande comissão, o porquê que o Senhor quer, aonde o Senhor quer, Pai, que eles coloquem a planta dos pés, aonde o Senhor quer, Pai, que nós colocamos, Pai, as nossas mãos, Pai, aonde o Senhor vai abençoar através das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço, Pai. Amém. Amém? Isto. Coloquem-se todos de pé. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. O propósito de Deus nunca foi nós termos uma igreja, mas foi que nós sejamos uma igreja. Existem muitas pessoas que elas estão procurando uma boa igreja para poder estar. E Deus está procurando aqueles que querem ser
uma boa igreja para que Ele possa usar. Deus vai fazer. Com você, sem você, ou apesar de você. A grande questão é, Deus vai precisar levantar outros por não poder contar conosco? Ou Ele pode contar conosco? Deus vai ter que levantar outros para orar, para interceder, para ir, para contribuir, ou Ele pode contar conosco? Os irmãos estão com uma missão, uma tarefa, como todo missionário sempre tem. Eles têm procurado angariar fundos, e eles têm uma rifa. E você pode contribuir comprando uma rifa. E você vai estar buscando ganhar alguma coisa. Ou você pode ofertar e dizer: Senhor, a minha recompensa vem de Ti. Como diria o querido pastor, a quem eu gostava muito de ouvir, faz tempo que eu não o ouço, pastor Átila Brandão, ele gostava de dizer assim: meu negócio é contigo. Meu negócio é contigo, Senhor. A palavra do Senhor diz que nós somos dispenseiros da graça de Deus. O que Ele colocou nas nossas mãos tem servido ao propósito dEle? Poderia o Senhor investir na sua vida, na minha vida, com base no que nós temos feito, com o que Ele já tem colocado nas nossas mãos? Feche seus olhos. A palavra fala, a parábola dos talentos, que o Senhor colocou nas mãos de algumas pessoas de acordo com a capacidade. Cada um de nós temos de acordo com a nossa capacidade. Mas aqueles que souberam lidar bem, além de ele receber a colheita no âmbito físico, material, a palavra do Senhor diz que eles também receberam o privilégio de entrar no gozo do seu Senhor. Que o Senhor encontre em você e em mim pessoas dispostas a dizer: eu vou orar, eu vou me dispor a ir, eu vou contribuir, mas que o Senhor não precise levantar outras pessoas pela nossa negligência. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela palavra do Senhor nessa noite aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que nos chamou, que sabendo quem somos, nos amou, que sabendo as nossas falhas, nos amou primeiro. A Tua palavra diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu e nos enviou e nos designou para que fôssemos e dessemos muito fruto e para que o nosso fruto permanecesse. Que o Senhor possa colher neste lugar frutos para o Teu reino. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua mão, a Tua graça e o Teu favor esteja sobre a vida do nosso querido Anselmo, sobre a sua família, que o Senhor possa continuar conduzindo ele na Tua obra e que ele possa, Senhor, a cada dia desfrutar da dependência do Senhor, porque a Tua palavra diz que jamais alguém que confiou no Senhor ficou decepcionado, e assim nós cremos, Pai. Muito obrigado, que a Tua mão possa conduzi-los nesse trabalho, nessa obra, nesse tempo que estaremos trabalhando juntos, que o Senhor possa fazer através da vida dele e que através das nossas vidas possamos impactar este bairro, esta cidade, o nosso estado e a nossa nação e até mesmo, Senhor, outros continentes para a glória e para o louvor do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, os seus negócios, os seus filhos, os seus estudos, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe, que você possa ir em paz, viver a melhor semana da sua vida, para a glória e honra do Senhor. Não perca a oportunidade. Saiba de uma coisa,
a pessoa que estará ao seu lado durante toda essa semana, pode ter em você a última oportunidade de ouvir de Jesus. A última. Não negligenciemos as oportunidades que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, meu amado. Deus o abençoe. Em nome de Jesus.